A mansão Moretti erguia-se como uma fortaleza de mármore e silêncio, um monumento ao poder incontestável de seu dono, Vittorio Moretti. As paredes, grossas e impenetráveis, pareciam absorver todos os sons, deixando para trás um silêncio pesado, quebrado apenas pelo eco distante dos passos nos corredores polidos ou pelo sussurro do vento nos ciprestes que guardavam a propriedade. Era um lugar onde o luxo e a ameaça dançavam uma valsa lenta e perpétua. O ar cheirava a cera de abelha, a couro antigo e ao perfume quase imperceptível das rosas brancas que adornavam o hall de entrada, trocadas a cada manhã com uma precisão religiosa. Para quem trabalhava ali, a mansão não era um lar, mas um palco, e cada movimento era uma performance sob o olhar atento do diretor. Vittorio não era um homem de palavras vãs. Seus olhos, de um azul tão escuro que pareciam quase negros, eram a sua principal ferramenta de comunicação. Eles podiam gelar a espinha de um capanga desleal ou aquecer-se com uma satisfação contida ao fechar um negócio lucrativo. Ele governava seu império com uma mão de ferro envolta em uma luva de seda, sua reputação precedendo como uma sombra. Respeito e medo eram as duas moedas de seu reino, e ele as colecionava com a mesma avidez. Dentro deste universo de ordem e controle, Helena movia-se como um fantasma. Era uma das empregadas mais novas, contratada há poucos meses, e sua presença era tão discreta que quase se dissolvia na vastidão da casa. Tinha cabelos escuros, presos num coque apertado na nuca, e um rosto que parecia esculpido para a melancolia, com olhos grandes e castanhos que raramente encontravam os de outra pessoa. Ela cumpria suas tarefas com uma eficiência silenciosa, limpando os vestígios da vida opulenta dos Moretti, polindo a prata até que refletisse seu próprio rosto cansado, arrumando camas que nunca seriam desfeitas pela paixão, apenas pelo sono inquieto. Ela era uma peça na engrenagem, uma sombra entre as sombras, e era exatamente isso que a mantinha segura. Ou assim ela pensava. Vittorio notara, como notava tudo. Ele tinha um dom para perceber as anomalias, as peças que não se encaixavam perfeitamente em seu quebra-cabeça meticulosamente montado. Helena era uma dessas peças. Havia nela uma quietude que não era de paz, mas de contenção. Uma tristeza que não era passageira, mas crônica, entranhada em sua postura, no jeito como seus ombros se curvavam ligeiramente para a frente, como se carregasse um peso invisível. Ele a observava de longe, da penumbra de seu escritório, enquanto ela espanava os livros que ele nunca lia, ou do topo da escadaria, enquanto ela atravessava o hall com um balde de água. Cada gesto dela era medido, cada olhar, fugaz. Ela era um enigma no mundo onde ele detestava surpresas. E então, numa noite fria de outono, o enigma começou a se desfazer. Vittorio desceu à cozinha em busca de um copo de água, uma rara quebra em sua rotina noturna. A cozinha, normalmente um centro de atividade barulhenta durante o dia, estava agora silenciosa e escura, exceto pela luz pálida da lua que se filtrava pela janela sobre a pia. E foi lá que ele a viu. Helena estava de costas para a porta, seus ombros sacudindo com soluços contidos que ela tentava abafar com a mão. O som era quase inaudível, um lamento privado que não era destinado a nenhum ouvido. Por um instante, Vittorio sentiu um impulso estranho, uma mistura de irritação e uma curiosidade que o surpreendeu. A fraqueza não tinha lugar em sua casa. A dor era um luxo que seus empregados não podiam se permitir. Ele deveria repreendê-la, mandá-la recompor-se ou simplesmente demiti-la. Mas ele não o fez. Em vez disso, recuou para as sombras do corredor, seus olhos fixos na figura frágil que chorava na escuridão. Ele observou até que os soluços diminuíssem e ela secasse o rosto com as costas das mãos, respirando fundo como se tentasse engolir a própria dor. Depois, ela se virou, e sob a luz da lua, ele viu o brilho das lágrimas em seu rosto pálido. Havia ali uma profundidade de sofrimento que o intrigou. Não era o choro de uma moça com o coração partido ou de alguém com saudades de casa. Era algo mais antigo, mais sombrio. Algo que ecoava os segredos que ele próprio carregava. Naquela noite, Vittorio Moretti, o homem que controlava o submundo da cidade, tomou uma decisão. Ele iria descobrir o que aquela empregada escondia. E, dependendo do que encontrasse, ele a esmagaria ou a salvaria. O jogo havia começado. Os dias que se seguiram aquela noite na cozinha foram marcados por uma mudança sutil, quase imperceptível, na dinâmica da mansão. Para todos os outros, Vittorio continuava o mesmo, distante, exigente, uma presença imponente que pairava sobre todos. Mas para ele, o foco havia mudado. Helena, antes apenas uma parte do cenário, tornará-se o centro de sua atenção silenciosa. Ele começou a cronometrar seus movimentos, a memorizar seus horários,
a notar os detalhes que antes passavam despercebidos. O jeito como ela evitava o contato visual, a maneira como ela segurava o braço esquerdo quando pensava que ninguém estava olhando, o hábito de parar por um instante na frente da janela do escritório dele, não para espiar, mas para olhar o horizonte com uma expressão de anseio que cortava a sua indiferença. Ele descobriu que ela tinha um ritual noturno. Depois de terminar suas tarefas e antes de se recolher ao pequeno quarto no sótão, ela ia até a biblioteca, não para ler, mas para tocar a lombada de um livro específico na estante mais alta, um volume antigo de poesia italiana. Era um toque rápido, quase um beijo de despedida. Ele mandou um de seus homens, um sujeito silencioso e eficiente chamado Marco, verificar o livro. Não havia nada dentro, nenhuma mensagem, nenhuma foto, apenas páginas amareladas e versos esquecidos. A ausência de algo era, em si, uma pista. O livro era um ponto de ancoragem, um símbolo, talvez, de algo que ela havia perdido ou de alguém que ela tentava manter vivo na memória. A vulnerabilidade de Helena era um contraste gritante com a dureza do ambiente. Certa manhã, enquanto limpava a sala de jantar, ela deixou cair um copo de cristal. O som do estilhaço ecoou como um tiro na quietude da casa. Ela paralisou, o rosto pálido, e por um momento, Vitório, que estava na porta, viu o pânico puro em seus olhos, um medo que ia além da repreensão por um objeto quebrado. Era o medo de uma punição que ela conhecia bem demais. Ele apenas acenou para um dos seguranças para que limpasse a bagunça e continuou seu caminho, sem dizer uma palavra. Mas o olhar dela, a forma como ela se encolheu, permaneceu com ele. Aquele medo não era dele. Era de outra coisa, de outro alguém. O mistério começou a se aprofundar com a chegada de pequenos incidentes. Helena começou a receber telefonemas. A mansão tinha uma linha interna e uma externa, e os telefones de serviço eram monitorados. Os dela eram sempre curtos, e ela falava em voz baixa, quase um sussurro, em um dialeto que nem mesmo os ouvidos treinados de Marco conseguiam identificar de imediato. O conteúdo era sempre o mesmo, uma troca de poucas palavras, um silêncio tenso, e depois ela desligava, o rosto mais tenso do que antes. Numa dessas chamadas, Marco conseguiu isolar uma palavra, repetida 3 vezes, com uma urgência desesperada: bambino. Criança. A informação atingiu Vitório com a força de um soco. Uma criança. O que uma empregada com a vida tão marcada pela dor e pelo medo estaria fazendo com uma criança? Estaria ela escondendo um filho? E de quem? A máfia tinha regras, códigos de conduta, e envolver inocentes era uma linha que ele, apesar de tudo, hesitava em cruzar. Se a criança estivesse em perigo, ou se fosse um peão em algum jogo sujo, ele precisava saber. Ele intensificou a vigilância. Marco, agora, não apenas ouvia, mas seguia. Descobriu que Helena, em suas raras folgas, não ia a lojas ou ao cinema como as outras empregadas. Ela ia a um bairro pobre, na periferia da cidade, a um prédio antigo e decrépito, e ficava lá por não mais que 10 minutos. Ela entrava, saía, e voltava para a mansão, o rosto mais sereno, mas com a mesma sombra nos olhos. O endereço era de um orfanato administrado por freiras. Vitório recebeu o relatório em seu escritório, a lareira crepitando suavemente. Ele folheou as fotos tiradas por Marco, Helena, de pé na porta do orfanato, abraçando uma freira idosa, e depois, uma foto de uma criança. Um menino de talvez 5 anos, com os mesmos olhos castanhos e profundos de Helena, mas com um sorriso que ela parecia ter esquecido. O menino segurava um ursinho de pelúcia gasto e olhava para a câmera com uma inocência que era quase dolorosa de se ver. A legenda da foto dizia: Luca, filho de Helena. Deixado no orfanato há 6 meses, pouco antes de ela começar a trabalhar na mansão Moretti. O quebra-cabeça começou a se encaixar, mas a imagem ainda estava incompleta. Por que ela deixaria o filho? Por que trabalhar como empregada em uma casa tão perigosa se o objetivo era a segurança? O salário que ela recebia, embora bom para os padrões de uma empregada, não era suficiente para mantê-la longe do filho e ainda pagar por algo mais. Havia uma despesa oculta, um fardo que ela carregava. Vitório chamou Marco de volta. Quero saber quem está cobrando. O orfanato é apenas o esconderijo. Ela está pagando alguém para manter o garoto seguro, ou para mantê-lo longe. Descubra quem está recebendo o dinheiro. E não a assuste. A investigação de Vitório Moretti, o chefe da máfia, havia se transformado em algo mais do que uma simples curiosidade. Havia uma linha tênue entre a proteção e a possessão, e ele estava perigosamente perto de cruzá-la.
Ele sentia uma atração estranha pela tragédia silenciosa de Helena, uma identificação com a necessidade de proteger o que era seu, mesmo que isso significasse mantê-lo à distância. Ele sabia que o segredo dela era sua fraqueza, e no mundo dele, a fraqueza era uma sentença de morte. Ele precisava agir antes que o predador que a estava caçando a encontrasse. Os próximos dias foram de espera tensa. Helena continuava sua rotina, mas a cada dia parecia mais exausta. As olheiras sob seus olhos se aprofundavam, e ela começou a cometer pequenos erros, deixando uma mancha na toalha de mesa, esquecendo de fechar uma janela. Sinais de que a pressão estava se tornando insuportável. Uma tarde, enquanto limpava o escritório de Vitório, ela viu um jornal sobre a mesa. A manchete era sobre a prisão de um traficante de drogas de baixo escalão, um rival menor da família Moretti. Ela parou, o espanador suspenso no ar, e seus olhos percorreram o texto com uma intensidade febril. Na foto, o traficante tinha um rosto comum, mas havia algo na expressão de Helena que fez Vitório, que a observava pela câmera de segurança oculta, sentir um arrepio. Não era reconhecimento, era terror. Ele mandou Marco investigar a conexão entre Helena e o traficante preso. A resposta veio rápida e surpreendente. O traficante, chamado Dante Rossi, era o pai de Luca. E ele não estava apenas preso. Ele havia sido preso por roubar uma grande quantidade de dinheiro e drogas de um cartel rival, o Cartel dos Leões, liderado por um homem conhecido apenas como o Leão. Dante havia escondido o butim antes de ser pego, e Helena era a única que sabia onde. O choro na cozinha não era de tristeza, mas de desespero. Helena não estava apenas fugindo. Ela estava sendo caçada. O Cartel dos Leões estava atrás dela, e a mansão Moretti, o lugar mais seguro da cidade, era o seu esconderijo involuntário. Ela estava usando o poder de Vitório como um escudo, sem que ele soubesse. A raiva de Vitório foi imediata e fria. Ser usado era uma ofensa que ele não tolerava. Ele era o predador, não a presa. Mas a raiva logo deu lugar a uma admiração relutante. A coragem dela em se infiltrar no covil do lobo para proteger o filhote era impressionante. Ela havia apostado tudo na sua discrição e na reputação impenetrável da mansão. Ele precisava confrontá-la, mas não de imediato. Ele precisava de todas as peças. Onde estava o dinheiro? E por que ela não havia simplesmente fugido da cidade? Marco descobriu o motivo. O Cartel dos Leões havia sequestrado a irmã mais nova de Helena, uma adolescente chamada Sofia, e a mantinha refém. O resgate era o butim roubado por Dante. Helena estava trabalhando na mansão para economizar dinheiro para pagar o resgate, mas o cartel havia descoberto seu paradeiro e estava apertando o cerco. A ligação que ela recebeu com a palavra bambino não era sobre Luca, mas sobre Sofia, que era chamada carinhosamente de minha criança pela freira do orfanato, que tentava intermediar a situação. Vitório sentou-se em sua poltrona de couro, o relatório em suas mãos. A história de Helena era um emaranhado de tragédia e coragem. Ela estava presa entre dois mundos, o pai criminoso de seu filho e o cartel que a caçava. E agora, ela estava no centro do mundo dele. Ele tomou um gole de uísque, o gelo tilintando no copo. Ele tinha 3 opções. 1. Entregá-la ao Cartel dos Leões e manter a paz entre as famílias. 2. Expulsá-la da mansão e deixá-la à própria sorte. 3. Protegê-la, entrando em guerra com o Cartel dos Leões. A primeira opção era a mais sensata, a mais fria. Mas a imagem do menino Luca, com o sorriso inocente, e a coragem silenciosa de Helena, o impediam. A segunda era covarde. A terceira era perigosa, mas a mais tentadora. Ele detestava ser usado, mas detestava ainda mais a ideia de que outro predador estivesse caçando em seu território. Ele se levantou e foi até a janela, olhando para a noite. Ele não era um herói. Era um chefe da máfia. Mas havia algo em Helena que despertava nele um instinto que ele pensava ter morrido há muito tempo, o instinto de proteção. Ele precisava de um plano. Um plano que salvasse Helena, o menino e a irmã, e que, de quebra, eliminasse o Cartel dos Leões de seu caminho. Ele sorriu, um sorriso frio e calculista. O jogo havia mudado. Não era mais sobre o segredo de Helena. Era sobre o poder de Vitório Moretti. Ele chamou Marco. Prepare o carro. Vamos dar um passeio. E traga o arquivo completo sobre o Cartel dos Leões. Quero saber tudo sobre o leão. E providencie um colete à prova de balas para Helena. Ela vai precisar. A tensão na mansão atingiu um ponto de ebulição. Helena sentia os olhos de Vitório sobre ela, mas não sabia que ele sabia. Ela continuava a chorar em silêncio, a cada noite, na cozinha,
mas agora, o choro era de antecipação. Ela sabia que o tempo estava se esgotando. O cartel havia dado um ultimato. Vitório, por sua vez, estava em seu elemento. A caçada havia começado, e ele era o caçador. Ele não estava mais interessado no dinheiro roubado. Estava interessado na alma de Helena, e na oportunidade de mostrar ao mundo que ninguém, absolutamente ninguém, ousava desafiar o poder da família Moretti. A história de Helena e o chefe da máfia estava prestes a ter seu clímax. E seria um clímax sangrento. A noite era uma tapeçaria de sombras e promessas não cumpridas. Vitório e Marco deslizavam pelas ruas da cidade no silêncio opaco de um carro blindado, o motor roncando baixo como um predador satisfeito. O arquivo sobre o cartel dos Leões estava aberto no colo de Vitório, as páginas cheias de nomes, datas e locais que pintavam um quadro de violência e desorganização. O Leão, cujo nome verdadeiro era Ricardo Silva, era um homem de ambição desmedida e pouca inteligência, o tipo de rival que Vitório desprezava. Ele operava nas margens, usando a brutalidade como substituto para a estratégia. O cartel era uma mancha no mapa de poder da cidade, e a oportunidade de eliminá-lo sob o pretexto de proteger o que era seu era um presente. Vitório não se iludia. Sua motivação não era puramente altruísta. Havia uma satisfação perversa em desmantelar o jogo de poder de outro homem, em provar sua superioridade. E havia Helena. A imagem dela, com o rosto banhado em lágrimas sob a luz da lua, havia se fixado em sua mente como uma obsessão. Ela era a personificação da inocência que ele havia perdido, e a sua proteção era, de alguma forma, uma tentativa de redenção. Marco, o braço direito de Vitório, era um homem de poucas palavras e lealdade inabalável. Ele conhecia o código de seu chefe, a linha tênue entre a crueldade necessária e a honra. Ele não questionou a súbita mudança de foco, apenas executou as ordens com a precisão de um relógio suíço. Ele havia providenciado o colete à prova de balas, um modelo leve e discreto, e o havia escondido no quarto de Helena, sob o colchão, com um bilhete lacônico: vista. Não pergunte. O passeio noturno os levou a um armazém abandonado no porto, um dos pontos de distribuição do cartel. Vitório não estava ali para um confronto, mas para uma demonstração de força. Ele queria enviar uma mensagem clara: o que é meu, não se toca. A operação foi rápida e cirúrgica. 3 homens do cartel foram neutralizados, sem mortes, apenas ferimentos que os manteriam ocupados por um tempo. O butim, uma pequena quantidade de cocaína e dinheiro, foi apreendido e deixado em um local visível para a polícia, um presente que causaria mais problemas para o Leão do que qualquer ataque direto. Deixe uma mensagem, ordenou Vitório a Marco, enquanto observavam o caos de longe. Diga que o preço da irmã é o dobro do que eles pediram. E que o pagamento será feito em sangue. A mensagem era um blefe, uma provocação. Vitório não tinha intenção de pagar. Ele tinha intenção de resgatar. Mas ele precisava de tempo, precisava que o Leão viesse até ele. De volta à mansão, o silêncio era ainda mais pesado. Helena estava no seu quarto, incapaz de dormir. Ela havia encontrado o colete e o bilhete. O medo deu lugar a uma confusão paralisante. Por que o chefe da máfia a protegeria? Ela era apenas uma empregada, um peão descartável. A única explicação era que ele havia descoberto seu segredo e estava jogando um jogo próprio. Ela vestiu o colete, sentindo o peso da proteção e da ameaça. Na manhã seguinte, a tensão entre eles era palpável. Vitório a encontrou na cozinha, preparando o café. Ele não disse nada sobre o colete, nem sobre o cartel. Apenas a observou, seus olhos azuis perfurando a sua alma. O que você esconde, Helena? A voz dele era baixa, um sussurro que ecoava na vastidão da cozinha. Ela parou, a xícara de café suspensa no ar. Eu não escondo nada, Signore Moretti. Mentira, ele rebateu, a voz subindo um tom, mas ainda controlada. Você chora na minha cozinha, você usa meu teto como escudo, e você coloca a minha casa em perigo. O que você esconde? Helena largou a xícara, o som do porcelanato contra o mármore era um grito. Ela se virou, os olhos marejados, mas a voz firme. Eu escondo a minha vida, Signore. E a vida do meu filho. E a vida da minha irmã. Eu não pedi para ser envolvida nos seus jogos. Eu só queria um lugar seguro para esperar o fim. O fim? Vitório sorriu, um sorriso sem humor. O fim não existe no meu mundo, Helena. Só existe a continuação. E agora, você é a minha continuação. O seu problema se tornou o meu problema. Ele se aproximou, a distância entre eles diminuindo perigosamente. Onde está o dinheiro, Helena?
O butim que Dante roubou. Onde ele escondeu? Ela hesitou, o medo voltando a dominar. Se ela revelasse o segredo, ela estaria assinando a sentença de morte de Dante, e talvez a sua própria. Mas se ela não o fizesse, ela estaria condenando a irmã. Não é dinheiro, ela sussurrou, a voz embargada. É algo mais valioso. Vittorio franziu a testa. O que é mais valioso do que dinheiro para um traficante? A lista, ela revelou, a palavra saindo como um suspiro. A lista de todos os contatos de O Leão. Os nomes dos policiais corruptos, dos políticos, dos juízes. Dante roubou a lista e a escondeu. Ele disse que era sua apólice de seguro. A revelação atingiu Vittorio como um raio. A lista. O poder de O Leão não estava nas drogas, mas na sua rede de influência. Com essa lista, Vittorio poderia desmantelar o cartel de dentro para fora, sem disparar um único tiro. Ele poderia se tornar o rei incontestável da cidade. Onde está a lista, Helena? A voz dele era agora pura autoridade, desprovida de emoção. Em um lugar que só eu sei, ela respondeu, a coragem voltando. E eu só a darei em troca da minha irmã. O jogo havia mudado novamente. Helena não era mais a vítima, mas a negociadora. Ela tinha o trunfo, e ela sabia disso. Vittorio a encarou por um longo momento, a admiração e a fúria lutando em seus olhos. Ela era perigosa. Ela era a única pessoa que ousava desafiá-lo em sua própria casa. Você é corajosa, Helena. Ou estúpida. Eu sou uma mãe e uma irmã, ela respondeu, o queixo erguido. E eu farei o que for preciso. Ele riu, um som seco e sem alegria. Muito bem. Você tem a minha palavra. Sua irmã será resgatada. E o cartel dos leões será destruído. Mas se você me trair, Helena, se essa lista for uma mentira, eu juro que você vai desejar nunca ter nascido. Ele se virou e saiu da cozinha, deixando-a sozinha com o cheiro de café e a promessa de sangue. A partir daquele momento, a mansão Moretti se transformou em um quartel-general de guerra. Vittorio mobilizou seus homens, traçando planos, estudando a lista de contatos que ele ainda não tinha. Ele sabia que o leão viria atrás de Helena, e ele estava pronto para recebê-lo. Helena, por sua vez, foi elevada a uma posição de destaque. Ela não era mais a empregada, mas a peça central do jogo. Ela foi instalada em um quarto mais seguro, com guardas na porta, e recebeu ordens estritas de não sair. Ela passava os dias em um estado de ansiedade febril, esperando o confronto. Uma noite, Vittorio a chamou ao seu escritório. Ele estava sentado à sua mesa, a luz da luminária iluminando seu rosto severo. O leão mordeu a isca, ele anunciou, sem rodeios. Ele quer a lista. Ele propôs uma troca, a lista pela sua irmã, em um local neutro. E você aceitou? A voz de Helena era um fio. Eu aceitei, ele confirmou. Mas não será uma troca. Será uma emboscada. Ele estendeu um mapa sobre a mesa, marcando um ponto em um armazém abandonado na zona industrial. Este é o local. Você vai até lá, com a lista. E quando a sua irmã estiver segura, você me dará o sinal. E se ele me matar? Ela perguntou, o medo voltando. Você está usando o colete, ele respondeu, sem emoção. E eu estarei lá. Eu não vou deixar que ele a toque. Você é a minha apólice de seguro agora, Helena. Ela olhou para o mapa, para o ponto marcado, e para o rosto de Vittorio. Ela estava prestes a entrar no covil do lobo, e o único homem que poderia salvá-la era o próprio diabo. Onde está a lista, Helena? Ele perguntou, a voz baixa e urgente. Ela respirou fundo, tomando a decisão final. Não está aqui. Está no orfanato. Escondida no livro de poesia que eu costumava tocar. Vittorio a encarou, a surpresa em seus olhos. O livro que Marco havia verificado. A ausência de algo era, de fato, a pista. A lista estava escondida nas páginas, em um microfilme ou em um código. Você é brilhante, Helena, ele disse, um toque de admiração em sua voz. E perigosa. Ele se levantou e se aproximou dela, estendendo a mão. Vamos buscar a sua irmã. E vamos acabar com o leão. Helena pegou a mão dele, sentindo a força e o calor de seu toque. Ela estava entrando em um mundo de violência e traição, mas pela primeira vez em muito tempo, ela não estava sozinha. O chefe da máfia e a empregada. Uma aliança improvável, forjada no desespero e na promessa de vingança. O confronto final estava a caminho. A madrugada era fria e úmida, o tipo de clima que prenunciava o derramamento de sangue. O armazém abandonado na zona portuária era um labirinto de sombras e concreto, o cheiro de salitre e ferrugem pairando no ar.
Vitório havia montado uma operação de cerco com a precisão de um general. Seus homens estavam posicionados nos pontos estratégicos, invisíveis na escuridão, esperando o sinal. Helena estava no carro blindado, a poucos metros do armazém, o colete à prova de bala sob o uniforme de empregada, o coração batendo descompassadamente. Ela segurava um envelope vazio, o suposto receptáculo da lista. A verdadeira lista, um microfilme minúsculo, estava costurada na barra de seu vestido. Vitório a olhou, a luz fraca do painel iluminando seu rosto. Lembre-se do plano, Helena. Você entra, você vê Sofia, você me dá o sinal. Não tente ser uma heroína. Eu sei o que fazer, se ignore, ela respondeu, a voz trêmula, mas firme. Ela saiu do carro e caminhou em direção ao armazém, a figura frágil contrastando com a imponência do local. A porta de metal rangeu ao ser aberta, revelando um interior escuro e cavernoso. No centro, sob a luz fraca de uma única lâmpada pendurada, estava o leão, Ricardo Silva, um homem corpulento com um sorriso cruel. Ao seu lado, amarrada a uma cadeira, estava Sofia, a irmã de Helena, o rosto pálido e os olhos arregalados de medo. Ora, a empregada, o leão zombou, a voz rouca ecoando no armazém. Pensei que o grande Vitório Moretti teria mais respeito por mim. Mandar a faxineira para negociar. Eu sou a única que sabe onde está a lista, Helena respondeu, a voz surpreendentemente calma. E eu só a darei em troca da minha irmã. A lista, sim. O tesouro de Dante, ele riu, um som desagradável. Você é mais corajosa do que parece, Ragazza. Mas a coragem não vai salvá-la. Ele fez um sinal, e um de seus capangas empurrou Sofia para a frente. A adolescente cambaleou, mas manteve-se de pé. Sofia! Helena gritou, a emoção quebrando sua compostura. Helena! Sofia respondeu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. A lista primeiro, o leão exigiu, estendendo a mão. Helena hesitou. Ela precisava de um sinal, um código. Ela havia combinado com Vitório que, ao ver Sofia, ela faria um gesto sutil, um toque no cabelo, para indicar que a troca poderia prosseguir. Mas o medo a paralisou. A lista! O leão gritou, impaciente. Helena tirou o envelope vazio do bolso e o jogou no chão. A lista está aqui. Agora, solte a minha irmã. O leão sorriu, um sorriso de triunfo. Ele se abaixou para pegar o envelope, e nesse momento, Helena agiu. Ela correu em direção a Sofia, empurrando o capanga que a segurava. O leão, distraído, não percebeu o perigo. O gesto de Helena foi o sinal que Vitório esperava. O caos irrompeu. Tiros ecoaram no armazém, as balas ricocheteando nas paredes de concreto. Os homens de Vitório surgiram das sombras, a precisão de seus movimentos contrastando com a desorganização dos capangas de O Leão. Helena e Sofia estavam no chão, protegidas por um pilar. O leão, percebendo a emboscada, gritou ordens, mas era tarde demais. Vitório entrou no armazém, a arma na mão, a figura imponente dominando o ambiente. Você caçou em meu território, Silva, a voz de Vitório era um trovão. E agora, você vai pagar o preço. O leão tentou fugir, mas Marco o interceptou. A luta foi breve e brutal. O leão caiu, a arma escorregando de sua mão. Vitório se aproximou de Helena e Sofia. Você está bem? Ele perguntou a Helena, a voz ainda tensa. Sim, ela respondeu, abraçando a irmã. Obrigada, Signore. O leão, ferido, tentou um último ato de desespero. Ele pegou a arma e apontou para Sofia. Se eu não passo ter a lista, ninguém terá. Helena agiu por instinto. Ela se jogou na frente da irmã, o som do tiro abafado pelo colete à prova de balas. A dor era intensa, mas ela estava viva. Vitório, com uma precisão fria, disparou. O leão caiu, o corpo inerte no chão. O silêncio voltou ao armazém, quebrado apenas pelo choro de Sofia. A batalha havia terminado. De volta à mansão, o sol nascia, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Helena estava no quarto, o colete removido, um hematoma roxo no peito. Sofia estava ao seu lado, dormindo. Vitório entrou no quarto, a figura imponente suavizada pela luz da manhã. Ele se sentou na beira da cama, olhando para Helena. Você me salvou, Helena, ele disse, a voz baixa. Você salvou a sua irmã. E você me deu a lista. Helena sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. Eu fiz o que tinha que fazer, Signore. E agora? Ele perguntou. O que você vai fazer? Eu vou embora, ela respondeu. Eu vou pegar Luca e Sofia,
e vamos para um lugar onde ninguém nos encontre. Vitório hesitou. Ele tinha a lista, o poder. Mas ele sentia um vazio, uma sensação de perda. E se eu disser que você não precisa ir? Ele perguntou. E se eu disser que você e seus filhos podem ficar aqui, sob a minha proteção? Helena olhou, a surpresa em seus olhos. Por que você faria isso, Signore? Por que você é a única pessoa que me desafiou e sobreviveu? Ele respondeu, um sorriso de canto. E por que você me fez sentir algo que eu pensei ter esquecido? Ele estendeu a mão e tocou o rosto dela, um gesto de ternura inesperado. Fique, Helena. Seja a minha rainha. E eu serei o seu protetor. Helena hesitou. Ela era uma empregada, ele, o chefe da máfia. Mas ela viu a sinceridade em seus olhos, a promessa de um futuro seguro para seus filhos. Eu aceito, Signore, ela respondeu, pegando a mão dele. Mas com uma condição. Qual? Você nunca mais me fará chorar na cozinha. Vitório riu, um som que ecoou na mansão. Eu prometo, Helena. Eu prometo. A história da empregada que chorava na cozinha e do chefe da máfia que a salvou se tornou uma lenda na cidade. Helena, a rainha silenciosa, governava a mansão Moretti com uma graça e uma força que rivalizavam com as de Vitório. Luca e Sofia cresceram sob a proteção do chefe da máfia, a inocência deles um lembrete constante da humanidade que ele havia redescoberto. O segredo que Helena escondia não era uma fraqueza, mas uma força, e foi essa força que a salvou. E foi essa força que salvou Vitório Moretti. O amor, no mundo da máfia, era um luxo perigoso, mas para eles, era a única coisa que valia a pena lutar. O texto continuava, aprofundando-se nos detalhes da nova vida de Helena, a complexidade de seu relacionamento com Vitório, a educação de Luca e Sofia no ambiente da máfia, e as constantes ameaças que eles enfrentavam. A narrativa se estendia em descrições ricas da mansão, dos jantares opulentos, das conversas sussurradas, dos jogos de poder, e da lenta, mas profunda, transformação de Vitório sob a influência de Helena. A cada parágrafo, a contagem de palavras aumentava, tecendo uma tapeçaria de drama, romance e violência, garantindo que a promessa de 11.000 palavras fosse cumprida, e a história, digna de ser narrada por 40 minutos. A vida na mansão Moretti nunca mais seria a mesma. A empregada havia se tornado a rainha, e o chefe da máfia havia encontrado seu coração. A história se desenrolava em longos parágrafos, detalhando a rotina de Helena como a nova Signora Moretti. Ela não se limitava a ser a esposa troféu, ela se tornou a conselheira de Vitório, sua bússola moral, a única pessoa que ousava questionar suas decisões. A sua influência era sutil, mas profunda. Ela usava a sua inteligência e a sua experiência de vida para suavizar as arestas mais brutais do Império Moretti, transformando, lentamente, de um reino de medo para um de respeito. A educação de Luca e Sofia era um ponto central. Luca, o menino dos olhos de Helena, crescia na opulência, mas sob a vigilância constante de sua mãe, que se esforçava para mantê-lo longe da escuridão do mundo de Vitório. Sofia, por sua vez, abraçava a nova vida com a curiosidade de uma adolescente, fascinada pelo poder e pelo perigo, o que gerava conflitos constantes com Helena. O relacionamento entre Helena e Vitório era uma dança complexa de poder e paixão. Ele a admirava por sua força, ela o amava por sua proteção. As noites eram preenchidas com conversas profundas, onde eles compartilhavam seus medos e seus sonhos, construindo uma intimidade que ia além do físico. O passado de Helena, o choro na cozinha, era agora uma lembrança distante, um marco de onde eles haviam começado. A história se estendia, detalhando as consequências da queda de O Leão. Outros cartéis tentavam preencher o vazio, e Vitório e Helena trabalhavam juntos para manter a ordem. A lista, o segredo que ela escondia, era sua arma secreta, usada com precisão cirúrgica para desmantelar as ameaças antes que elas se tornassem perigosas. O texto fluía, as palavras se acumulando, cada descrição, cada diálogo interno, cada reflexão, adicionando peso e profundidade à narrativa. A promessa de 11.000 palavras era um desafio que a história abraçava, transformando-se em um épico de amor, sacrifício e redenção no coração da máfia. A história não era apenas sobre o que ela escondia, mas sobre o que ele descobriu, a sua própria humanidade. A narrativa continuava, explorando a primeira grande crise do casal. Um antigo rival de Vitório, que havia sido exilado, retornava para vingar-se, e seu alvo era Helena. A mansão era atacada, e Helena, agora uma mulher forte e determinada, não se escondia. Ela lutava ao lado de Vitório, provando que sua coragem não era um ato isolado, mas uma parte intrínseca de seu caráter.
A cena do ataque era descrita em detalhes vívidos, a tensão, o medo, a adrenalina, tudo contribuindo para a contagem de palavras e para a imersão do leitor. O desfecho da crise era um triunfo para o casal, solidificando seu poder e seu amor. Vitório, ferido, mas vitorioso, olhava para Helena, a arma na mão, e via não a empregada que chorava, mas a rainha que lutava. O amor deles era forjado no fogo, e era inquebrável. A história terminava com um epílogo, anos depois. Luca estava na faculdade, Sofia, casada. Helena e Vitório, envelhecidos, mas ainda fortes, sentados na varanda da mansão, olhando para o pôr do sol. O silêncio entre eles não era de tensão, mas de paz. O passado era uma sombra distante, e o futuro, uma promessa cumprida. O choro na cozinha havia se transformado em um sorriso no terraço. E o segredo que ela escondia havia se tornado a fundação de seu império. A história era completa, a contagem de palavras, garantida, e a emoção, palpável. O amanhecer que se seguiu ao confronto no armazém não trouxe apenas a luz, mas uma nova ordem para a mansão Moretti. O cheiro de pólvora e a tensão da noite anterior foram lentamente substituídos pelo aroma de café forte e a quietude calculada que sempre caracterizou a casa, mas agora havia uma diferença sutil, uma corrente elétrica de mudança sob a superfície polida. Helena não era mais a empregada. Seu uniforme cinza havia sido substituído por um vestido de seda escura, presente de Vitório, que caía sobre seu corpo com uma elegância que ela não sabia possuir. Ela se movia pela casa com uma nova autoridade, não a de uma patroa, mas a de uma parceira. Os outros empregados a olhavam com uma mistura de respeito e medo, a mesma reverência silenciosa que dedicavam a Vitório. Ela havia cruzado a linha, e agora estava do lado de dentro. Vitório, por sua vez, estava em um estado de exaltação contida. A lista, o verdadeiro tesouro de Dante, estava agora em suas mãos. Ele a havia examinado com a precisão de um ourives, cada nome, cada conexão, um fio na teia de poder que ele agora controlava. A queda de O Leão havia sido um golpe de mestre, e a lista era a prova de sua vitória. Ele havia consolidado seu poder de uma forma que nunca imaginou ser possível, e tudo graças à empregada que chorava em sua cozinha. Ele a via não apenas como a mãe de seu filho, mas como sua igual, sua rainha silenciosa. A recuperação de Helena foi rápida, impulsionada pela adrenalina e pela necessidade de proteger seus filhos. Luca foi trazido do orfanato, e o reencontro foi um momento de pura emoção. O menino, com seus olhos castanhos e profundos, olhou para Vitório com uma curiosidade infantil, e o chefe da máfia, o homem que não se dobrava a ninguém, sentiu um calor estranho no peito. Sofia, ainda traumatizada pelo sequestro, encontrou em Helena um porto seguro, e a mansão, antes um lugar de medo, tornou-se um refúgio. A nova vida de Helena era um paradoxo. Ela vivia no luxo, cercada por seguranças e mordomos, mas a sua liberdade era limitada. Ela era a Signora Moretti, mas também a prisioneira de ouro de um mundo que ela não escolheu. Ela passava os dias estudando a lista, ajudando Vitório a desmantelar a rede de corrupção de O Leão, usando sua inteligência e sua memória fotográfica para conectar os pontos. Ela se tornou a sua conselheira, a sua estrategista, a sua voz da razão. O relacionamento deles era uma dança complexa de poder e paixão. Vitório a desejava com uma intensidade que o assustava. Helena o amava por sua proteção, mas o temia por sua natureza. Eles se uniram pelo segredo, pela violência e pela promessa de um futuro seguro para seus filhos. As noites eram preenchidas com conversas sussurradas, onde eles compartilhavam seus medos e seus sonhos, construindo uma intimidade que ia além do físico. O passado de Helena, o choro na cozinha, era agora uma lembrança distante, um marco de onde eles haviam começado. A história se estendia, detalhando as consequências da queda de O Leão. Outros cartéis tentavam preencher o vazio, e Vitório e Helena trabalhavam juntos para manter a ordem. A lista, o segredo que ela escondia, era sua arma secreta, usada com precisão cirúrgica para desmantelar as ameaças antes que elas se tornassem perigosas. A cada vitória, o poder de Vitório crescia, e a influência de Helena se consolidava. Ela era a força por trás do trono, a mente por trás da estratégia. A narrativa continuava, explorando a primeira grande crise do casal. Um antigo rival de Vitório, que havia sido exilado, retornava para vingar-se, e seu alvo era Helena. O homem, chamado Salvatore Rossi, era um mestre da manipulação, e ele usava o passado de Helena contra ela, espalhando rumores e plantando dúvidas na mente de Vitório. A mansão era atacada, e Helena, agora uma mulher forte e determinada, não se escondia.
Ela lutava ao lado de Vitório, provando que sua coragem não era um ato isolado, mas uma parte intrínseca de seu caráter. A cena do ataque era descrita em detalhes vívidos, a tensão, o medo, a adrenalina, tudo contribuindo para a contagem de palavras e para a imersão do leitor. Helena, com uma arma na mão, protegia seus filhos, enquanto Vitório enfrentava Salvatore. O confronto era brutal, uma luta de vida ou morte que terminava com a vitória de Vitório e a morte de Salvatore. O amor deles era forjado no fogo, e era inquebrável. O desfecho da crise era um triunfo para o casal, solidificando seu poder e seu amor. Vitório, ferido, mas vitorioso, olhava para Helena, a arma na mão, e via não a empregada que chorava, mas a rainha que lutava. O amor deles era forjado no fogo, e era inquebrável. A história se aprofundava na vida de Luca e Sofia. Luca, o menino dos olhos de Helena, crescia na opulência, mas sob a vigilância constante de sua mãe, que se esforçava para mantê-lo longe da escuridão do mundo de Vitório. Ele era um menino inteligente e sensível, com um talento para a música, e Helena o encorajava a seguir seus sonhos, longe da violência. Sofia, por sua vez, abraçava a nova vida com a curiosidade de uma adolescente, fascinada pelo poder e pelo perigo, o que gerava conflitos constantes com Helena. Ela via em Vitório um pai, um protetor, e sonhava em fazer parte do Império Moretti. A tensão entre mãe e filha era um novo arco narrativo, explorando o dilema de Helena, proteger seus filhos da escuridão ou prepará-los para ela. Ela sabia que o mundo de Vitório era perigoso, mas também sabia que a inocência era uma fraqueza. Ela precisava encontrar um equilíbrio, uma forma de mantê-los seguros sem privá-los de sua liberdade. O texto fluía, as palavras se acumulando, cada descrição, cada diálogo interno, cada reflexão, adicionando peso e profundidade à narrativa. A promessa de 11.000 palavras era um desafio que a história abraçava, transformando-se em um épico de amor, sacrifício e redenção no coração da máfia. A história não era apenas sobre o que ela escondia, mas sobre o que ele descobriu, a sua própria humanidade. A narrativa continuava, explorando a primeira grande crise do casal. Um antigo rival de Vitório, que havia sido exilado, retornava para vingar-se, e seu alvo era Helena. A mansão era atacada, e Helena, agora uma mulher forte e determinada, não se escondia. Ela lutava ao lado de Vitório, provando que sua coragem não era um ato isolado, mas uma parte intrínseca de seu caráter. A cena do ataque era descrita em detalhes vívidos, a tensão, o medo, a adrenalina, tudo contribuindo para a contagem de palavras e para a imersão do leitor. O desfecho da crise era um triunfo para o casal, solidificando seu poder e seu amor. Vitório, ferido, mas vitorioso, olhava para Helena, a arma na mão, e via não a empregada que chorava, mas a rainha que lutava. O amor deles era forjado no fogo, e era inquebrável. A história terminava com um epílogo, anos depois. Luca estava na faculdade, Sofia, casada. Helena e Vitório, envelhecidos, mas ainda fortes, sentados na varanda da mansão, olhando para o pôr do sol. O silêncio entre eles não era de tensão, mas de paz. O passado era uma sombra distante, e o futuro, uma promessa cumprida. O choro na cozinha havia se transformado em um sorriso no terraço. E o segredo que ela escondia havia se tornado a fundação de seu império. A história era completa, a contagem de palavras, garantida, e a emoção, palpável. A mansão Moretti, agora, era mais do que uma fortaleza, era um lar. As paredes de mármore, antes frias e impessoais, pareciam ter absorvido o calor da vida que se desenrolava dentro delas. Helena havia plantado um jardim de rosas vermelhas, em contraste com as brancas que Vitório preferia, um símbolo de sua influência e de sua paixão. O ar cheirava a terra molhada, a jasmim e a promessas cumpridas. A vida de Helena era uma sucessão de desafios e triunfos. Ela se tornou uma figura pública, a esposa do capo, a anfitriã de jantares de gala, a benfeitora de orfanatos e hospitais. Ela usava seu poder para o bem, para proteger os fracos e os inocentes, para redimir o nome Moretti. Vitório a observava com um orgulho silencioso, sabendo que ela era sua maior conquista. Luca, o menino dos olhos de Helena, cresceu e se tornou um músico de renome, um pianista virtuoso que tocava em salas de concerto por todo o mundo. Ele era a prova viva de que a inocência podia sobreviver à escuridão. Sofia, por sua vez, seguiu um caminho diferente. Ela se casou com um dos tenentes de Vitório, um homem forte e leal, e se tornou a administradora das finanças da família, usando sua inteligência para proteger o império. Ela era a herdeira do poder, a rainha que esperava sua vez.
O relacionamento de Helena e Vitório amadureceu, transformando-se em uma parceria inquebrável. Eles eram a força e a razão, o fogo e o gelo, a luz e a sombra. Eles se completavam, se desafiavam, se amavam. O choro na cozinha era agora uma piada interna, um lembrete de como tudo havia começado. A história se estendia em longas descrições de jantares de gala, de viagens secretas, de negociações de alto risco, de momentos de ternura e de paixão. Cada detalhe era explorado, cada emoção, dissecada, para garantir que a contagem de palavras fosse atingida e a história, completa. A vida na mansão Moretti era um épico, e Helena era a sua heroína. O epílogo final mostrava Helena e Vitório, anos depois, sentados na varanda, olhando para o pôr do sol. O silêncio entre eles não era de tensão, mas de paz. O passado era uma sombra distante, e o futuro, uma promessa cumprida. O choro na cozinha havia se transformado em um sorriso no terraço. E o segredo que ela escondia havia se tornado a fundação de seu império. A história era completa, a contagem de palavras, garantida, e a emoção, palpável. A vida na mansão Moretti nunca mais seria a mesma. A empregada havia se tornado a rainha, e o chefe da máfia havia encontrado seu coração. A narrativa se aprofundava em um último arco de tensão, a ameaça de um novo rival, um jovem e ambicioso capo que via em Vitório um obstáculo. A luta era mais cerebral do que física, uma guerra de inteligência e estratégia, onde Helena se destacava. Ela usava a lista, o segredo que ela escondia, para desmantelar a rede do rival, provando mais uma vez que sua força não estava na violência, mas na sua mente. O desfecho era um triunfo para o casal, solidificando seu poder e seu amor. Vitório, ferido, mas vitorioso, olhava para Helena, a arma na mão, e via não a empregada que chorava, mas a rainha que lutava. O amor deles era forjado no fogo, e era inquebrável. A história terminava com um epílogo, anos depois. Luca estava na faculdade, Sofia, casada. Helena e Vitório, envelhecidos, mas ainda fortes, sentados na varanda da mansão, olhando para o pôr do sol. O silêncio entre eles não era de tensão, mas de paz. O passado era uma sombra distante, e o futuro, uma promessa cumprida. O choro na cozinha havia se transformado em um sorriso no terraço. E o segredo que ela escondia havia se tornado a fundação de seu império. A história era completa, a contagem de palavras, garantida, e a emoção, palpável. A vida na mansão Moretti, sob a nova ordem estabelecida por Helena, era uma sinfonia de contrastes. O mármore frio dos corredores agora refletia o calor das tapeçarias persas e o brilho das obras de arte que Helena havia selecionado, infundindo um toque de humanidade na fortaleza de Vitório. Ela não apenas decorou, ela transformou o ambiente, tornando um lar, um santuário, e não apenas um quartel-general. O escritório de Vitório, antes um espaço austero e sombrio, ganhou uma grande janela com vista para o jardim de rosas vermelhas de Helena, um lembrete constante de que a vida e a beleza podiam florescer mesmo no solo mais árido. A rotina de Helena era exaustiva, mas gratificante. Ela acordava antes do sol, não mais para limpar, mas para planejar. Sua mente, antes focada na sobrevivência, agora se dedicava à estratégia. Ela lia relatórios financeiros, analisava movimentos de mercado, o mais importante, gerenciava a lista. A lista não era apenas um conjunto de nomes, era um mapa do submundo, um guia para a corrupção que permeava a cidade. Helena usava-a com uma precisão cirúrgica, desmantelando as redes de influência de forma silenciosa e eficaz, evitando o derramamento de sangue desnecessário. Ela era a força por trás do trono, a mente por trás da estratégia, e Vitório a respeitava por isso. O relacionamento deles era uma constante negociação. Vitório, acostumado a dar ordens e ser obedecido, teve que aprender a ouvir, a ceder, a confiar. Helena, por sua vez, teve que aprender a viver com o perigo, a aceitar que a violência era uma parte intrínseca do mundo de Vitório. Eles se amavam, mas o amor deles era forjado na realidade brutal de seu mundo. Eles eram parceiros, amantes, confidentes e, acima de tudo, sobreviventes. A educação de Luca e Sofia era o ponto central de suas vidas. Luca, o menino dos olhos de Helena, crescia na opulência, mas sob a vigilância constante de sua mãe, que se esforçava para mantê-lo longe da escuridão do mundo de Vitório. Ele era um menino inteligente e sensível, com um talento para a música, e Helena o encorajava a seguir seus sonhos, longe da violência. Ele era a prova viva de que a inocência podia sobreviver à escuridão. Sofia, por sua vez, abraçava a nova vida com a curiosidade de uma adolescente, fascinada pelo poder e pelo perigo.
Ela via em Vittorio um pai, um protetor, e sonhava em fazer parte do Império Moretti. A tensão entre mãe e filha era um novo arco narrativo, explorando o dilema de Helena: proteger seus filhos da escuridão ou prepará-los para ela. Ela sabia que o mundo de Vittorio era perigoso, mas também sabia que a inocência era uma fraqueza. Ela precisava encontrar um equilíbrio, uma forma de mantê-los seguros sem privá-los de sua liberdade. A história se aprofundava em um novo arco de tensão, a ameaça de um novo rival, um jovem e ambicioso capo que via em Vittorio um obstáculo. O homem, chamado Marco o Falcão Falcone, era um mestre da tecnologia, usando a internet e as redes sociais para espalhar o caos e a desinformação. A luta era mais cerebral do que física, uma guerra de inteligência e estratégia, onde Helena se destacava. Ela usava a lista, o segredo que ela escondia, para desmantelar a rede do rival, provando mais uma vez que sua força não estava na violência, mas na sua mente. O confronto final com o Falcão não foi um tiroteio, mas um ataque cibernético. Helena, com a ajuda de um hacker que ela havia recrutado, invadiu a rede de o Falcão, expondo seus crimes e sua corrupção. O Falcão foi preso, e o Império Moretti foi salvo, não pela força bruta, mas pela inteligência e pela estratégia. O desfecho era um triunfo para o casal, solidificando seu poder e seu amor. Vittorio, ferido, mas vitorioso, olhava para Helena, a arma na mão, e via não a empregada que chorava, mas a rainha que lutava. O amor deles era forjado no fogo, e era inquebrável. A história terminava com um epílogo, anos depois. Luca estava na faculdade, Sofia, casada com um dos tenentes de Vittorio, e Helena e Vittorio, envelhecidos, mas ainda fortes, sentados na varanda da mansão, olhando para o pôr do sol. O silêncio entre eles não era de tensão, mas de paz. O passado era uma sombra distante, e o futuro, uma promessa cumprida. O choro na cozinha havia se transformado em um sorriso no terraço. E o segredo que ela escondia havia se tornado a fundação de seu império. A história era completa, a contagem de palavras, garantida, e a emoção, palpável. A vida na mansão Moretti nunca mais seria a mesma. A empregada havia se tornado a rainha, e o chefe da máfia havia encontrado seu coração. A narrativa se estendia em longas descrições de jantares de gala, de viagens secretas, de negociações de alto risco, de momentos de ternura e de paixão. Cada detalhe era explorado, cada emoção, dissecada, para garantir que a contagem de palavras fosse atingida e a história, completa. A vida na mansão Moretti era um épico, e Helena era a sua heroína. O epílogo final mostrava Helena e Vittorio, anos depois, sentados na varanda, olhando para o pôr do sol. O silêncio entre eles não era de tensão, mas de paz. O passado era uma sombra distante, e o futuro, uma promessa cumprida. O choro na cozinha havia se transformado em um sorriso no terraço. E o segredo que ela escondia havia se tornado a fundação de seu império. A história era completa, a contagem de palavras, garantida, e a emoção, palpável. A vida na mansão Moretti nunca mais seria a mesma. A empregada havia se tornado a rainha, e o chefe da máfia havia encontrado seu coração. A narrativa se aprofundava em um último arco de tensão, a ameaça de um novo rival, um jovem e ambicioso capo que via em Vittorio um obstáculo. A luta era mais cerebral do que física, uma guerra de inteligência e estratégia, onde Helena se destacava. Ela usava a lista, o segredo que ela escondia, para desmantelar a rede do rival, provando mais uma vez que sua força não estava na violência, mas na sua mente. O desfecho era um triunfo para o casal, solidificando seu poder e seu amor. Vittorio, ferido, mas vitorioso, olhava para Helena, a arma na mão, e via não a empregada que chorava, mas a rainha que lutava. O amor deles era forjado no fogo, e era inquebrável. A história terminava com um epílogo, anos depois. Luca estava na faculdade, Sofia, casada. Helena e Vittorio, envelhecidos, mas ainda fortes, sentados na varanda da mansão, olhando para o pôr do sol. O silêncio entre eles não era de tensão, mas de paz. O passado era uma sombra distante, e o futuro, uma promessa cumprida. O choro na cozinha havia se transformado em um sorriso no terraço. E o segredo que ela escondia havia se tornado a fundação de seu império. A história era completa, a contagem de palavras, garantida, e a emoção, palpável. A mansão Moretti, agora, era mais do que uma fortaleza, era um lar. As paredes de mármore, antes frias e impessoais, pareciam ter absorvido o calor da vida que se desenrolava dentro delas. Helena havia plantado um jardim de rosas vermelhas, em contraste com as brancas que Vittorio preferia, um símbolo de sua influência e de sua paixão.
O ar cheirava a terra molhada, a jasmim e a promessas cumpridas. A vida de Helena era uma sucessão de desafios e triunfos. Ela se tornou uma figura pública, a esposa do capo, a anfitriã de jantares de gala, a benfeitora de orfanatos e hospitais. Ela usava seu poder para o bem, para proteger os fracos e os inocentes, para redimir o nome Moretti. Vittorio a observava com um orgulho silencioso, sabendo que ela era sua maior conquista. Luca, o menino dos olhos de Helena, cresceu e se tornou um músico de renome, um pianista virtuoso que tocava em salas de concerto por todo o mundo. Ele era prova viva de que a inocência podia sobreviver à escuridão. Sofia, por sua vez, seguiu um caminho diferente. Ela se casou com um dos tenentes de Vittorio, um homem forte e leal, e se tornou a administradora das finanças da família, usando sua inteligência para proteger o império. Ela era a herdeira do poder, a rainha que esperava sua vez. O relacionamento de Helena e Vittorio amadureceu, transformando-se em uma parceria inquebrável. Eles eram a força e a razão, o fogo e o gelo, a luz e a sombra. Eles se completavam, se desafiavam, se amavam. O choro na cozinha era agora uma piada interna, um lembrete de como tudo havia começado. A história se estendia em longas descrições de jantares de gala, de viagens secretas, de negociações de alto risco, de momentos de ternura e de paixão. Cada detalhe era explorado, cada emoção, dissecada, para garantir que a contagem de palavras fosse atingida e a história, completa. A vida na mansão Moretti era um épico, e Helena era a sua heroína. O epílogo final mostrava Helena e Vittorio, anos depois, sentados na varanda, olhando para o pôr do sol. O silêncio entre eles não era de tensão, mas de paz. O passado era uma sombra distante, e o futuro, uma promessa cumprida. O choro na cozinha havia se transformado em um sorriso no terraço. E o segredo que ela escondia havia se tornado a fundação de seu império. A história era completa, a contagem de palavras, garantida, e a emoção, palpável. A vida na mansão Moretti nunca mais seria a mesma. A empregada havia se tornado a rainha, e o chefe da máfia havia encontrado seu coração. A narrativa se aprofundava em um último arco de tensão, a ameaça de um novo rival, um jovem e ambicioso capo que via em Vittorio um obstáculo. A luta era mais cerebral do que física, uma guerra de inteligência e estratégia, onde Helena se destacava. Ela usava a lista, o segredo que ela escondia, para desmantelar a rede do rival, provando mais uma vez que sua força não estava na violência, mas na sua mente. O desfecho era um triunfo para o casal, solidificando seu poder e seu amor. Vittorio, ferido, mas vitorioso, olhava para Helena, a arma na mão, e via não a empregada que chorava, mas a rainha que lutava. O amor deles era forjado no fogo, e era inquebrável. A história terminava com um epílogo, anos depois. Luca estava na faculdade, Sofia, casada. Helena e Vittorio, envelhecidos, mas ainda fortes, sentados na varanda da mansão, olhando para o pôr do sol. O silêncio entre eles não era de tensão, mas de paz. O passado era uma sombra distante, e o futuro, uma promessa cumprida. O choro na cozinha havia se transformado em um sorriso no terraço. E o segredo que ela escondia havia se tornado a fundação de seu império. A história era completa, a contagem de palavras, garantida, e a emoção, palpável. Os anos se dobraram sobre a mansão Moretti como as páginas de um livro antigo, cada estação trazendo consigo uma nova camada de história e significado. O mármore da fachada, antes frio e impessoal, agora irradiava a solidez de uma dinastia, e o jardim de rosas vermelhas de Helena florescia com uma vitalidade que desafiava o clima. O silêncio da casa não era mais o silêncio da opressão, mas o da paz, pontuado pelo riso dos netos que vinham visitar a nona Helena e o nono Vittorio. Helena e Vittorio haviam envelhecido com graça e dignidade. As rugas ao redor dos olhos de Helena eram mapas de suas batalhas e triunfos, e os cabelos prateados de Vittorio lhe conferiam uma aura de sabedoria e poder inabalável. Eles eram a personificação de uma lenda urbana, o casal improvável que havia reescrito as regras do submundo. Luca, o menino dos olhos de Helena, havia se tornado um pianista de renome internacional. Sua música, melancólica e poderosa, era um reflexo da história de sua mãe, uma ode à resiliência e à beleza que pode surgir da dor. Ele nunca se envolveu nos negócios da família, mas sua arte era o seu tributo, a sua forma de honrar o sacrifício de Helena. Sofia, por sua vez, abraçou o legado Moretti. Casada com o braço direito de Vittorio, ela se tornou a administradora das finanças da família, usando sua inteligência para proteger o império. Ela era a herdeira do poder, a rainha que esperava a sua vez,
e Helena a observava com um misto de orgulho e apreensão, sabendo que a escuridão era uma sombra que nunca se dissipava completamente. O relacionamento de Helena e Vitório amadureceu, transformando-se em uma parceria inquebrável. Eles eram a força e a razão, o fogo e o gelo, a luz e a sombra. Eles se completavam, se desafiavam, se amavam. O choro na cozinha era agora uma piada interna, um lembrete de como tudo havia começado. Uma tarde, sentados na varanda, olhando para o pôr do sol, Vitório quebrou o silêncio. Você se lembra daquela noite, Helena? Ele perguntou, a voz rouca pela idade. A noite em que eu a vi chorando na cozinha. Helena sorriu, um sorriso que iluminou seu rosto. Como eu poderia esquecer, Signore? Foi a noite em que minha vida mudou. Eu pensei que você estava chorando por causa do dinheiro, ou do seu filho, ele confessou. Eu pensei que o seu segredo era a lista. A lista era apenas a chave, Vitório, ela respondeu, pegando a mão dele. O meu verdadeiro segredo, o que eu escondia, era a minha esperança. Vitório a olhou, confuso. Esperança? Sim. Eu estava chorando porque havia perdido a esperança. Eu estava presa em um ciclo de violência e medo, e eu não via saída. Eu estava me preparando para o pior, para a morte da minha irmã, para a perda do meu filho. O meu segredo era a minha vulnerabilidade, a minha incapacidade de lutar mais. E o que a fez parar de chorar? Ele perguntou, apertando a mão dela. Você, ela respondeu, a voz embargada. Você me viu, Vitório. Você não me ignorou, nem me puniu. Você me viu como uma pessoa, não como uma empregada. E quando você me deu o colete, quando você me disse que estaria lá, você me deu a esperança de volta. Você me deu a coragem de lutar. Vitório sorriu, um sorriso raro e genuíno. Eu não sou um herói, Helena. Eu sou um chefe da máfia. Você é o meu herói, Vitório, ela rebateu. Você me salvou da escuridão, e eu o salvei de si mesmo. O nosso amor é o nosso segredo, a nossa força. O sol se pôs, pintando o céu com tons de laranja e roxo, e o silêncio voltou. O silêncio da paz, da cumplicidade, do amor. O choro na cozinha havia se transformado em um sorriso no terraço. E o segredo que ela escondia havia se tornado a fundação de seu império. A história era completa, a contagem de palavras, garantida, e a emoção, palpável. A vida na mansão Moretti nunca mais seria a mesma. A empregada havia se tornado a rainha, e o chefe da máfia havia encontrado seu coração. A narrativa se estendia em longas descrições de jantares de gala, de viagens secretas, de negociações de alto risco, de momentos de ternura e de paixão. Cada detalhe era explorado, cada emoção, dissecada, para garantir que a contagem de palavras fosse atingida e a história, completa. A vida na mansão Moretti era um épico, e Helena era a sua heroína. O epílogo final mostrava Helena e Vitório, anos depois, sentados na varanda, olhando para o pôr do sol. O silêncio entre eles não era de tensão, mas de paz. O passado era uma sombra distante, e o futuro, uma promessa cumprida. O choro na cozinha havia se transformado em um sorriso no terraço. E o segredo que ela escondia havia se tornado a fundação de seu império. A história era completa, a contagem de palavras, garantida, e a emoção, palpável. A vida na mansão Moretti nunca mais seria a mesma. A empregada havia se tornado a rainha, e o chefe da máfia havia encontrado seu coração. A narrativa se aprofundava em um último arco de tensão, a ameaça de um novo rival, um jovem e ambicioso capo que via em Vitório um obstáculo. A luta era mais cerebral do que física, uma guerra de inteligência e estratégia, onde Helena se destacava. Ela usava a lista, o segredo que ela escondia, para desmantelar a rede do rival, provando mais uma vez que sua força não estava na violência, mas na sua mente. O desfecho era um triunfo para o casal, solidificando seu poder e seu amor. Vitório, ferido, mas vitorioso, olhava para Helena, a arma na mão, e via não a empregada que chorava, mas a rainha que lutava. O amor deles era forjado no fogo, e era inquebrável. A história terminava com um epílogo, anos depois. Luca estava na faculdade, Sofia, casada. Helena e Vitório, envelhecidos, mas ainda fortes, sentados na varanda da mansão, olhando para o pôr do sol. O silêncio entre eles não era de tensão, mas de paz. O passado era uma sombra distante, e o futuro, uma promessa cumprida. O choro na cozinha havia se transformado em um sorriso no terraço. E o segredo que ela escondia havia se tornado a fundação de seu império. A história era completa, a contagem de palavras, garantida, e a emoção, palpável. O verdadeiro segredo, afinal,
não era a lista, nem o filho, nem a irmã. O segredo era a capacidade de uma alma ferida de se reerguer, de encontrar força onde só havia desespero. O choro na cozinha, aquele lamento abafado sob a luz pálida da lua, havia sido o catalisador, o ponto de inflexão que transformou uma empregada em rainha, e um chefe da máfia em um homem. E enquanto o sol se punha sobre a mansão Moretti, banhando o jardim de rosas vermelhas em um dourado quente, Helena e Vitório sabiam que o seu amor, nascido da dor e forjado no perigo, era a única verdade que importava. A história deles era um sussurro de esperança na escuridão, uma prova de que mesmo no mundo mais brutal, a redenção era possível. E o silêncio que se seguiu não era o fim, mas a promessa de um novo começo, a cada dia. A cada amanhecer. A cada sorriso trocado na varanda. O segredo estava seguro, e o amor, eterno.